Imagine um amor tão grande, tão profundo, que ultrapassa o tempo, atravessa os séculos e rompe as barreiras da nossa compreensão. Antes mesmo de o mundo existir, antes de você dar seu primeiro suspiro, alguém já pensava em você. Alguém já havia planejado um destino eterno para sua vida. Esse alguém é Jesus. Mas onde ele estava antes de tudo começar? E o que isso revela sobre o plano dele para a sua vida hoje? Prepare-se para uma jornada que vai muito além do que seus olhos podem ver e o que sua mente pode imaginar. Hoje, vamos explorar as palavras de Jesus e mergulhar na incrível verdade que conecta o início de todas as coisas ao propósito da sua existência. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir que não está aqui por acaso. Há um plano, há um chamado, e ele começa muito antes da criação do mundo. Antes que houvesse qualquer som no universo, antes do tempo começar a contar os seus passos, Jesus já existia. Ele estava lá, na eternidade, no centro do plano divino. Não havia sol, estrelas ou mares. Não havia sequer o conceito de tempo. No entanto, lá estava o Verbo, aquele que João descreve com uma profundidade incomparável. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus não surgiu em um momento da eternidade. Ele sempre existiu. Seu ser transcende qualquer tentativa humana de compreensão, pois ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João, inspirado pelo Espírito Santo, revela que ele estava com Deus desde o começo, mas também era Deus. Essa dualidade perfeita, estar com Deus e ser Deus, aponta para a complexidade e a unidade da Trindade. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Imagine o poder contido em sua palavra. Com apenas um comando, tudo começou a existir. O brilho das galáxias, o murmúrio dos rios, o silêncio das profundezas oceânicas. Tudo isso veio da mente criativa de Jesus, o Verbo. Não foi um processo impessoal. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado. Sem ele, nada do que existe teria forma. Pense na vastidão do universo. As estrelas, que parecem infinitas, foram contadas e nomeadas por ele. As leis da física que governam a existência foram estabelecidas pelo Verbo, que é a sabedoria encarnada. Contudo, mesmo com toda essa grandeza, seu foco principal era o plano de redenção. Jesus não criou apenas por criar, ele tinha um propósito maior. Desde antes do início, ele sabia que o mundo caído precisaria de um Salvador, e ele já estava disposto a ser esse Salvador. O uso do termo verbo por João é essencial para entender a profundidade dessa realidade. Em grego, a palavra é logos, que significa não apenas palavra, mas também razão ou princípio. João escolhe essa palavra para expressar que Jesus é a manifestação completa do pensamento divino. Ele é o meio pelo qual Deus se comunica, tanto na criação quanto na salvação. Quando Deus disse, haja luz, Gênesis 1:3, foi através do Verbo que a luz surgiu. Essa compreensão nos leva a um ponto de reflexão. Se Jesus estava lá no princípio, se ele é o Criador de tudo, como não reconhecê-lo como a base da nossa própria existência? Ele não é apenas o Deus do ontem ou do futuro. Ele é o Deus de agora, sustentando cada respiração, cada movimento, cada partícula do universo. A eternidade passada de Jesus não é apenas um detalhe teológico, é o alicerce de nossa fé. Saber que ele esteve presente desde o princípio nos dá a confiança de que ele estará lá até o fim. E mais do que isso, saber que ele criou todas as coisas por meio de sua palavra poderosa nos convida a viver com propósito, conectados àquele que nos deu vida. Na oração registrada em João 17, Jesus faz uma declaração que nos transporta para a eternidade. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Com essas palavras, ele revela algo profundo e misterioso. Antes que houvesse a criação, antes que os anjos fossem formados ou que a humanidade fosse pensada, Jesus compartilhava uma glória indescritível com o Pai. Essa glória é difícil de descrever, mas é central para entender quem Jesus é. A palavra glória na Bíblia representa a manifestação visível do poder, da majestade e do caráter de Deus. Ela é a essência do que torna Deus, Deus. Jesus não só estava com o Pai, mas era um com ele, compartilhando dessa glória que nenhum outro ser pode possuir. Esse relacionamento entre o Pai e o Filho é a definição de perfeição. Não havia divisão, não havia sombra de desconfiança ou competição. Tudo era pleno, harmonioso e eterno. Imagine isso, um amor tão puro que não pode ser medido, um propósito tão unificado que não pode ser abalado.
É esse relacionamento que forma o coração da Trindade. Jesus não precisava criar o universo para ser glorioso. Sua glória já existia desde sempre. Ele não precisava de anjos ou seres humanos para adorar ou reconhecer sua majestade. A glória que ele compartilhou com o Pai era suficiente. Contudo, o amor transbordante entre o Pai e o Filho os levou a criar, não por necessidade, mas por escolha. Deus queria compartilhar essa glória, esse amor, com seres que pudessem experimentá-lo e respondê-lo. Quando pensamos nessa glória compartilhada, também somos levados a refletir sobre a humildade de Jesus. Apesar de ter existido na eternidade em perfeita glória, ele escolheu esvaziar-se. Filipenses 2 versículos 6 e 7 nos lembra disso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Isso significa que ele abriu mão de sua posição exaltada para nos alcançar. O pedido de Jesus em João 17,5 não era egoísta. Ele estava prestes a enfrentar a cruz, onde sua glória seria escondida por um momento. Mas, na ressurreição e na ascensão, essa glória seria restaurada plenamente. A oração não era apenas por si mesmo, mas para que, através dele, a humanidade também pudesse conhecer essa glória. Quando refletimos sobre o que significa a glória de Deus, entendemos que não é apenas algo reservado para o futuro. Jesus nos convida a participar dessa glória agora. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Isso significa que, pela fé em Cristo, somos introduzidos em uma realidade que transcende o tempo e o espaço. A glória de Jesus antes da criação nos lembra que nosso destino não é apenas terreno. Fomos feitos para algo maior, algo eterno. Assim como Jesus partilhava da glória com o Pai antes de tudo existir, agora somos convidados a experimentar um vislumbre dessa glória por meio da comunhão com Ele. Antes que o universo fosse formado, antes que houvesse luz, montanhas ou oceanos, um plano extraordinário já estava em movimento, o plano da redenção. Em Efésios 1 versículo 4-5, o apóstolo Paulo nos dá um vislumbre desse propósito eterno, pois ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse amor não nasceu no momento em que Adão pecou. Não foi uma reação ao caos ou uma tentativa de remediar o erro humano. O plano de redenção sempre existiu, elaborado por um Deus que é amor em sua essência. 1 João 4:8. Ele já sabia que a humanidade escolheria desobedecer. Ele viu o custo da nossa liberdade e, mesmo assim, decidiu criar. Por quê? Porque o amor verdadeiro não impõe barreiras. Esse amor eterno é incompreensível para a mente humana. Antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam unidos em um propósito redentor. Jesus, o Verbo eterno, já sabia que seria ele quem se tornaria a ponte entre Deus e o homem. Ele sabia que enfrentaria rejeição, sofrimento e morte, mas o amor pelo mundo perdido era maior do que o preço que ele pagaria. O plano de redenção nos revela uma verdade essencial sobre Jesus. Ele não é apenas o Criador, mas também o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 13:8, ele é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que, em um sentido espiritual, o sacrifício de Jesus já estava presente na mente e no coração de Deus antes que qualquer pecado fosse cometido. Esse amor não se limita ao passado. Ele é eterno. Deus nos conhecia antes que fossemos formados no ventre de nossas mães. Jeremias 1:5. Ele não apenas sabia quem seríamos, mas também nos amava com um amor que transcende o tempo. Esse amor não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Ele é baseado na escolha soberana de Deus de nos amar, mesmo quando éramos incapazes de amá-lo de volta. Ao imaginar esse plano eterno, podemos nos perguntar: por que Deus se importaria tanto? Por que Jesus, que compartilhava a glória perfeita com o Pai, se importaria em resgatar uma humanidade tão falha? A resposta está em sua natureza. O amor de Deus não é algo que ele tem, é quem ele é. E porque ele nos ama, ele decidiu nos adotar como seus filhos e filhas, trazendo-nos para a comunhão que ele já experimentava com o Pai e o Espírito Santo. Esse capítulo nos convida a refletir sobre o amor eterno que nos chama à redenção. Se antes mesmo da criação do mundo Deus planejou nossa salvação, podemos confiar que nada pode frustrar seus propósitos. Somos amados com um amor eterno, e esse amor é a base da nossa identidade em Cristo. Em João 1 versículo 1-3,
A essência de quem Jesus é se torna clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essas palavras nos transportam para o momento da criação, revelando que Jesus, o Verbo eterno, foi o agente pelo qual tudo foi criado. Imagine a vastidão do cosmos, a complexidade de cada célula, o equilíbrio perfeito entre as forças do universo. Nada disso aconteceu por acaso. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado e executado pelo Verbo, que trouxe ordem ao caos, luz à escuridão e vida àquilo que não existia. Quando Deus disse, haja luz, Gênesis 1:3, foi pelo poder do Verbo que essa luz surgiu. Jesus não era um mero observador na criação. Ele era o Criador. Hebreus 1:2 confirma isso ao declarar que Deus fez o universo por meio dele. Esse papel central na criação reflete a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o início de tudo que existe e o propósito final de toda a criação. É impressionante pensar que aquele que deu forma às galáxias também deu atenção aos detalhes mais íntimos da vida. Ele moldou o coração humano, projetou o ciclo da natureza e deu propósito a cada criatura. Essa grandiosidade é um reflexo do amor e da perfeição que já existiam na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito antes da criação. O Verbo que trouxe tudo à existência é o mesmo Verbo que continua sustentando todas as coisas. Colossenses 1 versículo 16-17 declara: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus não apenas criou o universo, mas ele é o elo que mantém tudo unido. Sem ele, a criação não poderia permanecer de pé. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O mesmo Jesus que trouxe vida à criação também trouxe vida espiritual a um mundo morto em pecados. Assim como ele disse, haja luz na criação, ele diz, haja vida em nossos corações, chamando-nos das trevas para sua luz maravilhosa. 2 Coríntios 4:6. O poder criativo que formou o universo é o mesmo poder que transforma vidas hoje. Ao refletir sobre o papel de Jesus como o Verbo eterno, somos confrontados com a grandeza de sua autoridade e o mistério de seu amor. Ele, que tinha tudo, escolheu tornar-se parte da criação para redimir aquilo que criou. Esse ato de humildade revela um Deus que não apenas fala, mas age, criando, sustentando e restaurando para sua glória. Jesus, o Verbo eterno, que estava com Deus antes da criação do mundo e por meio de quem todas as coisas foram feitas, tomou uma decisão surpreendente: descer até a criação que ele mesmo formou. Filipenses 2 versículo 6-8 descreve essa escolha com clareza. Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa descida não foi apenas física, mas também espiritual. Jesus deixou a glória infinita dos céus para entrar em um mundo limitado, repleto de dor, corrupção e escuridão. Ele, que era adorado pelos anjos, escolheu nascer em uma manjedoura humilde, cercado por simplicidade e anonimato. Essa decisão é um reflexo do coração de Deus, um Criador que não se distancia de sua criação, mas que se aproxima dela em amor. A humildade de Jesus é um contraste direto com a maneira como o mundo define poder e autoridade. Enquanto os governantes buscam tronos e glória, Jesus escolheu servir. Ele lavou os pés dos discípulos. João 13 versículo 12-17, curou os marginalizados e ofereceu graça àqueles que a sociedade desprezava. Cada gesto de Jesus na terra apontava para o caráter do Pai, um Deus que não é distante, mas que caminha conosco. A decisão de Jesus de se tornar humano também nos revela o propósito final de sua missão. Ele não veio apenas para ensinar ou curar, mas para oferecer sua vida como resgate. Em Marcos 10:45, ele declara: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sua humildade não era um ato isolado, mas parte de um plano maior para reconciliar a humanidade com Deus. Esse ato de descida foi voluntário. Jesus tinha pleno controle sobre sua vida e poderia ter escolhido permanecer na glória eterna. Em João 10:18, ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Esse controle reforça a profundidade de sua humildade.
ele escolheu o caminho do sofrimento e da humilhação por amor. Ao refletirmos sobre a humildade do Criador que escolheu descer, somos confrontados com uma pergunta essencial: se o próprio Deus demonstrou esse nível de humildade e serviço, como devemos viver nossas próprias vidas? A encarnação de Jesus não é apenas uma história para ser admirada, mas um exemplo a ser seguido. Ele nos chama a abandonar nosso orgulho, a servir os outros e a viver para a glória de Deus, assim como ele fez. Esse capítulo nos prepara para entender o sacrifício supremo que estava por vir. A humildade de Jesus não terminou em seu nascimento ou em sua vida. Ela culminou na cruz, onde ele mostrou até onde o amor de Deus é capaz de ir. Se a descida de Jesus do céu para a terra já é uma demonstração incomparável de humildade e amor, o clímax dessa história é ainda mais impressionante: o sacrifício dele na cruz. Jesus, que estava com o Pai antes da criação do mundo, sabia desde o princípio que sua missão culminaria em entregar sua vida por aqueles que ele mesmo criou. Essa entrega não foi um acidente ou uma consequência inesperada, mas parte do plano eterno de redenção. O sacrifício de Jesus é o ponto em que o amor e a justiça de Deus se encontram. A justiça exigia que o pecado fosse punido, pois Deus é santo e não pode ignorar o mal. Ao mesmo tempo, o amor de Deus clamava pela salvação de seus filhos, mesmo que eles fossem indignos. Em Romanos 5:8, lemos: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Essa morte substitutiva é a maior prova de amor já demonstrada. No momento em que Jesus foi crucificado, algo muito maior do que dor física estava em jogo. Ele carregava sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Isaías 53:5 descreve isso de forma profética: "Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Esse sacrifício não era apenas para os presentes naquela época, mas para todas as gerações. As últimas palavras de Jesus na cruz revelam a profundidade desse momento. Quando ele declarou: "Está consumado", João 19:30, não era apenas o fim de sua dor física, mas a conclusão de sua missão redentora. A obra que começou antes da fundação do mundo estava completa. O preço do pecado havia sido pago, e a reconciliação entre Deus e o homem estava disponível para todos que crescem. No exato momento em que Jesus entregou seu espírito, sinais sobrenaturais ocorreram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que a separação entre Deus e a humanidade havia sido removida. Mateus 27:51. O acesso direto a Deus, antes restrito, agora estava aberto. A terra tremeu, e até os corações mais endurecidos reconheceram que algo extraordinário havia acontecido. O sacrifício de Jesus não foi o fim, mas o início de uma nova realidade. Ele ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre o pecado e a morte. A cruz, que parecia um símbolo de derrota, tornou-se um emblema de vitória eterna. Esse triunfo não foi apenas para ele, mas para todos aqueles que colocam sua fé no Salvador. Ao contemplarmos esse sacrifício, somos lembrados de que o amor de Deus não tem limites. Ele escolheu sofrer, não porque precisasse, mas porque nos amava o suficiente para pagar o preço que nunca poderíamos pagar. Esse amor nos chama a uma resposta: entregar nossas vidas àquele que entregou a dele por nós. A história do sacrifício de Jesus não termina na cruz ou na ressurreição. Ela continua viva e pulsante em cada coração que responde ao seu chamado. Desde antes da criação do mundo, o plano de Deus sempre foi incluir a humanidade em sua glória eterna. Em sua oração em João 17:24, Jesus expressou esse desejo: "Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo." Esse chamado é uma oferta divina para participar da eternidade, não apenas como espectadores, mas como filhos de Deus. O convite de Jesus é abrangente, mas exige uma decisão pessoal. Ele declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." João 14:6. Isso significa que, embora o sacrifício esteja disponível para todos, apenas aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador podem acessar a plenitude dessa promessa. A cruz abriu o caminho, mas cabe a cada indivíduo percorrê-lo. A eternidade começa agora para aqueles que colocam sua fé em Cristo. A vida abundante que ele prometeu. João 10 de outubro não é meramente algo futuro, reservado para o céu. É uma transformação que começa no presente, mudando a maneira como vivemos, amamos e enxergamos o mundo. Jesus nos oferece uma nova identidade,
libertando-nos do peso da culpa e do medo da morte. Essa participação na eternidade também vem com um propósito: ser embaixadores de Cristo na terra. 2 Coríntios 5:20. Jesus não nos chamou apenas para recebermos a salvação, mas para compartilhá-la. Como discípulos, somos convidados a espalhar a mensagem de reconciliação, permitindo que outros conheçam o amor incondicional de Deus. É uma missão que atravessa fronteiras, culturas e gerações, levando luz aos lugares mais sombrios. O chamado de Jesus também nos lembra que a vida terrena é passageira. Em meio às dificuldades e provações, somos consolados pela promessa de que Ele voltará. Em João 14, versículo 2-3, ele diz: "Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Essa certeza nos dá força para perseverar e nos enche de esperança. No final, a história de Jesus é um convite para que cada um de nós encontre seu lugar no plano eterno de Deus. Ele, que existia antes da criação, nos criou com um propósito e nos oferece a chance de viver para sempre em sua presença. A decisão está diante de nós: aceitar seu amor e nos render à sua vontade ou ignorar o maior presente já oferecido. Aqueles que respondem ao chamado descobrem que a vida com Jesus não é apenas sobre o destino final, mas sobre o caminho trilhado ao lado dele. A eternidade começa agora, e ela está repleta de alegria, paz e a certeza de que, um dia, estaremos com ele na glória que existia antes do início de tudo. Agora que você conhece a profundidade do plano de Jesus desde antes da criação do mundo, uma coisa precisa ficar clara: você não está aqui por acaso. Há um propósito eterno em sua vida, e tudo o que aconteceu, desde o sacrifício na cruz até o convite para a eternidade, foi planejado por amor a você. Então, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa verdade? Se este vídeo tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Jesus. E, claro, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, nós trazemos histórias que transformam vidas, que inspiram e que fazem você refletir sobre o que realmente importa. Deixe seu like, comente o que mais te marcou e me diga: qual a próxima história você gostaria de ver aqui? Eu estou aqui para trazer as mensagens que Deus tem colocado no meu coração. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você é amado e faz parte de um plano que começou muito antes de você imaginar.